aqui. Mateus 24. Mateus 24. Versículo 15. Mateus 24, 15. Pode ler. A partir do verso 15. Quando, pois, vires estar no lugar santo e abominação de desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem daqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo... Só até aí. Jesus começa falando aqui sobre o profeta Daniel. Quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê entenda. Jesus está se referindo aqui a Daniel capítulo 9, 27, que a gente leu no início da aula. Daniel 9, 27. Olha o detalhe do que o texto diz. Ele confirmará o pacto por muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. O que acontece no templo? O que acontecia no templo lá do povo judeu? Eram feitos sacrifícios, oblações diárias, não eram isso? Esse templo não existe mais. Só que, se a gente viajasse hoje para Israel e nós chegássemos lá e perguntasse aonde fica o Instituto do Templo, eles iriam dizer para a gente, olha, o Instituto do Templo fica em tal lugar. Existe hoje em Israel um movimento para a reconstrução do templo, do terceiro templo. Todos os utensílios já foram feitos. Só falta a Arca da Aliança, que ela é considerada sagrada e ela foi, desapareceu. Quando os judeus reconstruírem o templo de Jerusalém, o que vai acontecer nesse período aqui dos 3 anos e meio? O anticristo, ele vai fazer cessar o sacrifício, como diz aqui, ele vai entrar no templo, ele vai dizer, agora vocês vão adorar a mim. Aí no texto que a irmã Joelma leu, o que Jesus recomenda para os judeus? Olha, quando isso acontecer, quando a abominação estiver no lugar santo, então, quem estiver no telhado, não volte para buscar nada. Aí ele começa a dizer que vai ser um período de perseguição para os judeus, porque ele fala do sábado. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado, porque o judeu guarda o sábado. Então o anticristo, ele vai empreender uma perseguição feroz contra os judeus e contra a igreja. E muita gente vai morrer nesse período. Por isso que Jesus fala, orai para que a vossa fuga não seja no sábado nem no inverno. Porque desde o início do mundo, nunca houve uma tribulação como nesse período. Nem jamais haverá. Por isso, esse período aqui é chamado de grande tribulação. Porque o que vai acontecer aqui nunca aconteceu na história da humanidade. Mas vai ser nesse período que vai se cumprir a profecia de Zacarias 12, 10. Pode ler também para a gente, irmã João? Zacarias 12, 10. Ele fala assim, jamais, Depois ele fala assim,
Jamais haverá. Nunca haverá jamais. Né? Isso. Aquele momento de sol. É isso? E fala que esses dias seriam abreviados, porque senão nenhuma carne se salvaria. Então vocês podem ver que esse período aqui do governo do anticristo é um período curto, de 3 anos e meio. Porque, inclusive, se a gente for ler o Apocalipse, uma observação aqui sobre o Apocalipse. O Apocalipse usa uma linguagem figurada e ele não está em ordem cronológica. Alguns relatos falam, às vezes, do futuro, do passado, ele vai alternando. Então, a gente precisa entender isso. E o Apocalipse fala desse período aqui como o período do julgamento de Deus, onde as taças da ira de Deus serão derramadas, onde tem uma das taças que fala que o sol vai aquecer. E olha só, as pessoas vão estar tão cegas pelo pecado que a Bíblia diz o seguinte, que elas foram abrasadas pelo sol, mas que nem assim elas se arrependeram dos seus pecados para dar glória a Deus. Antes elas blasfemaram. E o livro de Tessalonicenses, ele vai falar por que o anticristo ele vai conseguir exercer esse domínio sobre as pessoas. A Bíblia diz assim em Tessalonicenses: Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira, porque tiveram prazer na iniquidade. Porque alguém pode dizer assim: coitado dessas pessoas aqui na grande tribulação, porque elas só vão poder comprar e vender se receber a marca da besta. Então, coitada da pessoa, ela vai estar com fome e ela vai chegar no mercado, não vai poder comprar comida, e aí ela vai receber a marca da besta porque ela vai estar com fome. Não. A marca da besta não é só para comprar e vender. Se a gente for ler aqui o restante do capítulo 13 que a gente iniciou, a Bíblia diz assim: e foi-lhes colocada uma marca, para que ninguém pudesse comprar ou vender, se não tivesse a marca e adorasse a imagem. Essa marca do 666 não tem só a ver com comprar e vender, tem a ver também com adoração explícita a Satanás e ao anticristo. E por que as pessoas vão se curvar? Aí é que está o que a gente precisa entender. Por que as pessoas vão adorar a imagem do anticristo e receber a sua marca? Vai ser porque elas vão querer ir no mercado comprar comida? Esse é o motivo secundário. O principal motivo está lá em Tessalonicenses. Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira, porque tiveram prazer na iniquidade, prazer no pecado. As pessoas que têm prazer no pecado, que gostam da vida errada, que no seu coração já são rebeldes e não aceitam as leis de Deus, quando vier o anticristo, elas vão se identificar com ele a ponto de dizer: esse é o nosso Deus, esse é o cara, é ele que a gente quer. Deus lhes envia a operação do erro para que creem na mentira. E elas não só vão receber a marca da besta, mas elas também vão adorar a imagem. E aonde é que vai ser colocada essa imagem? No templo em Jerusalém. O anticristo mesmo, ele vai se assentar no templo em Jerusalém e ele vai exigir ser adorado. E vai haver imagens desse anticristo no mundo inteiro. E a gente vai ler aqui que no capítulo 13 aparece algo interessante, que a gente vai continuar lendo. Que horas são aí? 10h13, falta 7 minutinhos para a gente encerrar. Vamos ler o finalzinho do capítulo 13, que vai mostrar essa segunda figura que vai surgir aqui, que é o falso profeta, e essa imagem da besta, o que será. Agora, pode o Lucas ler. A irmã Joelma parou aonde? Não, eu ia ler o Zacarias 12 e 10. Eu acabei esquecendo de falar aqui. Lê pra gente, Zacarias 12 e 10. Que diz assim: mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram e o prantearam, como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Olha aí, verão aqueles que transpassaram.
vai ser na grande tribulação que o judeu vai reconhecer que Jesus é o Messias. E vão chorar. Quando tivesse arrependimento. Um arrependimento. É aí que muito judeu vai se converter também, que essa profecia de Zacarias 12:10 vai se cumprir. Agora, Lucas, continua lendo para a gente a continuação do capítulo 13, para a gente fechar a partir do, deixa eu ver aqui, o 11, que fala da segunda besta. A gente até agora falou da primeira besta, que é um líder político, que vai exigir ser adorado. 13, a partir do verso 11. Vai sair um outro monstro do meio das nações. Quem é? Tá com o microfone aí, né? Pode começar a ler. A partir do 13, né? A partir do 13. Okay. Naquela... Tá bom. Eu vou ficar ali que eu vou ajeitar o negócio. Pode ir? Pode ler. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto, morreram 7.000 pessoas. Não. Capítulo 13. Foi mal. A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Olha só, 2 chifres. Autoridade. Chifre representa autoridade. Então, essa segunda besta vai ter um poder político e religioso. E ele faz o quê? Continua lendo. Cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido do poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Olha só que coisa interessante. Foi-lhe dado poder para que desse vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que todos quanto não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Uma imagem falar hoje é possível com a tecnologia. E aí, através de, sei lá, tecnologia de reconhecimento facial, a besta ter, vamos colocar aqui a imagem daquele homem, né, que vai ser adorado, ter câmeras, e aí é mandado que as pessoas se curvem diante daquela imagem. Se a pessoa não se curva, aquela câmera pegou, e aquela pessoa ali não se curvou, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha. E quem não, foi dado poder à imagem para que quem não se curvasse a ela fosse morto. Com a tecnologia, isso é perfeitamente possível que aconteça hoje, né? Pode continuar. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Isso aí. Então, a gente vê nesse capítulo 13 essas 2 bestas, esses 2 homens. O primeiro, um líder político que vai surgir de 10 presidentes, e o segundo, um líder político e religioso que vai fazer com que as pessoas adorem a primeira besta, fazendo até com que sinais aconteçam, sinais e prodígios de mentira. E aí é que alguns especulam, porque a Bíblia fala que o anticristo, as 7 cabeças da besta, da primeira besta, representam 7 montes. A gente lendo aqui o capítulo 13, a gente vê isso. E Roma é a cidade edificada sobre 7 montes. O capítulo 13 fala que essas 7 cabeças são 7 reis e também 7 colinas, e uma cidade edificada sobre ela. Então especula-se que o Papa possa ser esse líder político-religioso, essa segunda besta, que está em Roma, onde vai ser o surgimento
desse governo do anticristo, que o Papa pode ser esse líder político-religioso que vai levar a humanidade a se curvar a esse falso profeta. Agora, se é ele, foi, no início falou. Porque se o diabo viesse em pessoa, ele talvez não fosse respeitado. Então ele colocar alguém, uma grande autoridade mundial, não é? É isso que você falou agora? Isso aí. E a outra pergunta que está na nossa apostila, que eu pergunto de novo, que fala assim, ó, o que você estaria disposto a sacrificar por Deus? Se lembra? Aí eu dei o exemplo do padre que ele se tornou escravo para poder... Ah, sim. Então, essa disposição assim, você estaria disposto a receber o sinal para comer, ou estaria disposto a morrer de fome na terra? A pergunta, né? Vai ser um período de grande perseguição, aonde ser cristão não vai ser mais um modismo, as pessoas vão ter que ser por convicção, e a exemplo da igreja primitiva, essas pessoas serão mortas. Vou ler para fechar Apocalipse 17:9, que fala sobre essa profecia aqui, ó. A besta que viste era e não é, subirá do abismo sem fundo. Espera aí. Apocalipse 17:9. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas, sobre as quais a mulher estará sentada. Então, isso daqui já é uma outra profecia, não vai dar para a gente ler hoje, mas essas 7 montanhas é onde a cidade está assentada, e Roma é essa cidade, conhecida como a cidade edificada sobre 7 montanhas. Então, o governo do anticristo virá de lá, do antigo Império Romano. E essa mulher se incluiu? Não vai dar para a gente falar sobre ela hoje, mas na próxima aula a gente vai falar sobre essa mulher do capítulo 17 e vai falar sobre o milênio, encerrando a matéria, tá bom? Pastor, um exemplo disso é igual aquele pastor, né, Leonardo Salles. Ele tem grande influência na vida de muita gente, tem uma igreja grande expansão, muitas pessoas que frequentam a igreja dele, e acaba falando um monte de heresia, um monte de besteira, alguns vídeos que ele publica na página da igreja, teve uma que até algumas pessoas acharam engraçado, que ele falou, anjo Gabriel, anjo que rege, isso aqui, o anjo falando, é o anjo que cura. Não, é Rafael, né? O arcanjo. Já vi também, Rafael. Já vi esse vídeo já. A Bíblia diz que muitos anticristos já têm se levantado no mundo. E a nossa geração está cheia deles, né? Homens que distorcem, que torcem a verdade, que trazem heresias. É o espírito do anticristo que já está no mundo. Mas o anticristo, a pessoa mesmo, que a Bíblia se refere a esse homem, ele ainda está para surgir. Amém? Deixa eu parar aqui. Gente,